Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta ao programa Toca o Clarim, edição 961, ano 17. O tema de hoje, o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é o nosso tema. O texto bíblico, Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Nós aprendemos na palavra de Deus a necessidade do discipulado e também a possibilidade do falsário, o falso discípulo, que muitas vezes tem aparecido e até se perpetuado. O falso discípulo, em alguns casos, eles crescem, eles conquistam espaço. Muitas vezes, os falsos discípulos parecem se sair muito bem, e nós louvamos a Deus porque aprendemos na sua santa palavra como identificar o falso discípulo e também como nos livrar dele e como não dizer, como não ceder diante do falsário. O falso discípulo, ele se autoexpõe. E nós aprendemos na Bíblia. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e é a nossa defesa. Então, a leitura, Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos que estão comigo, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, paz e graça da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sim, assim como vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e Te louvamos, Pai, e agradecemos, meu Senhor, pela Tua bondade. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos na conexão, guarda, Senhor, cada um conosco neste horário e a Tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele expõe o que aprendeu com o mestre, o que ele aprendeu do mestre, o que ele absorveu do mestre. Um verdadeiro discípulo, ele não falsifica
a mensagem recebida, a lição recebida, a instrução recebida. Um verdadeiro discípulo, ele não coloca no seu nome uma matéria que é do seu mestre. Ele não coloca em nome do seu mestre uma matéria que é sua, admitindo, na condição de aprendiz, que a sua matéria seja inferior. Eu tive bons mestres e louvo a Deus pela vida dos meus mestres, a maioria já estão com Cristo. Mas se eu produzisse alguma coisa, comparando com aqueles ministros de Deus, um inglês, 3 americanos e muitos brasileiros, que foram meus mestres em teologia, eu louvo a Deus pelas suas vidas, mas eu estaria muito aquém, em termos de conhecimento e formação, em relação àqueles homens. Eu não poderia produzir um manual, um trabalho qualquer, digamos, um apanhado de ideias ou uma boa exposição daquilo que eu aprendi e dizer que era autoria de alguns deles, de alguém dentre eles, porque isso seria falsidade, isto seria ser um falsário, isso seria indigno, seria terrível da minha parte. Então, meus irmãos, se eu não poderia, e não fiz, e não farei, colocar um texto que eu produzi, mesmo, digamos, que tivesse boa qualificação, boa qualidade, eu não poderia colocar em nome dos meus mestres? Por que que muitos estão colocando suas ideias e dizendo que é de Jesus, que é de Deus, que foi o Espírito Santo? Isto é falsidade. E o verdadeiro discípulo não faz isto. O apóstolo Paulo, aqui neste texto, ele se apresenta. Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo não segundo os homens. Ele não foi apontado, nomeado por homens. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus. Mas por Cristo Jesus. E por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Portanto, nenhuma vinculação com mestres, com homens importantes, com pessoas, mesmo que fossem muito crédulas, pessoas muito dignas, mas não havia na missão do apóstolo Paulo uma dependência de homens, uma dependência de fariseus, de saduceus, uma dependência de apóstolos, de discípulos anteriores, os discípulos primários de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus. Paulo não dependeu de Pedro, Paulo não dependeu de João, Paulo não dependeria de ninguém. Ele diz, não foi apóstolo por parte dos homens, mas por parte de Cristo, por parte de Deus, apontado por Deus que o ressuscitou dos mortos, que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. O versículo 2, ele diz, e todos os irmãos que estão comigo. Era um grupo de homens valorosos e mulheres também. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nem no passado e nem no presente, não é da natureza, do feitio da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ser excludente, excluir mulheres, excluir pessoas por qualquer razão. A igreja de Jesus é a maior organização de inclusão no mundo. A igreja de Jesus Cristo, ela incluiu os judeus, ela incluiu os gentios, ela incluiu árabes, ela incluiu todo tipo de pessoas, brancos, negros, amarelos, mulheres honestas e mulheres desonestas que se arrependeram, que se converteram, homens dignos, do mais brilhante testemunho de humanismo, de qualificação cidadã, e homens da pior espécie que reconheceram o seu mal e aceitaram a Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, nós recebemos esta graça para fazer a obra de Deus e expor. E Paulo dizia, e todos os irmãos que estão comigo, todos os irmãos que estão comigo. Aqui ele não enche a bola de ninguém. Aqui está comigo Tito, esse aqui é grande, esse é famoso, esse aqui é formado em letras, esse aqui é formado lá pela Academia de Atenas, esse aqui, o Lucas é médico, este se garante. Não, aqui são tratados igualitariamente. Versículo 2,
e todos os irmãos que estão comigo. E nós não podemos esquecer que ele tinha o Tito, tinha o Timóteo, tinha o Lucas, tinha o Apolo, tinha homens da maior qualificação social e cultural. Mas a igreja é a maior e melhor organização de inclusão no mundo. Ela incluiu o negro juntamente com o branco no mesmo pé de igualdade. No século I era um absurdo colocar um homem importante, uma mulher importante, como a Joana, esposa do procurador de Herodes em Jerusalém, ao nível, ao lado da Maria Madalena, ao lado da mulher samaritana, ao lado de tantos outros homens e mulheres que vieram da pior condição social. É a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus, formando verdadeiros discípulos. A Joana jamais poderia dizer: eu não me assento numa mesa com a Maria Madalena, eu não me assento a uma mesa com a mulher samaritana, a mulher que disse com as suas próprias palavras: eu vejo que tu é profeta, porque tu disse que eu tinha 5 homens, nem era meu. Ou seja, uma meretriz, nivelada pela fé ao nível da mais digna senhora pelo poder de Deus. É isto que a igreja fez, é isto que a igreja faz, é isto que a igreja é, quando proclama o evangelho e forma verdadeiros discípulos. No versículo 3, a saudação: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto era um nó na cabeça de qualquer fariseu, mas na cabeça transformada, no coração transformado de Saulo de Tarso, agora chamado de Paulo Pequenino, esta mensagem era a revelação do Espírito. Deus tratou com os judeus previamente, antes da existência dos judeus. Deus tratou com eles pré-existente, quando disse a Abraão: essas terras estão reservadas para os judeus, seus descendentes. Terra dos amorreus, dos heveus, dos heteus, essas terras estão reservadas. A 4ª geração da tua descendência vem para cá tomar posse disto aqui. Deus tratou com os judeus antes que eles existissem como povo. Deus já tratava como pai. Como pai, Deus os tratou como filhos antes que o mundo os conhecesse, porque Deus é absoluto e soberano e já os conhecia do seu propósito. Era impossível qualquer judeu não converso acreditar e fazer isto. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque eles não acreditavam nesta dualidade, ou nesta triunidade, que seria Pai, Filho e Espírito Santo, tão bem exposto nas Escrituras a partir do Gênesis. Lá no Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava ou voejava sobre as águas, sobre a face do abismo. E quando Deus dá forma, quando Deus separa as águas e diz: façamos o homem, estava falando com o seu Filho Jesus Cristo. O nome não era conhecido, mas a divindade sim. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, a nossa imagem. Portanto, meus amados, é a igreja de Jesus. Lá no começo, eram apóstolos de Jesus Cristo, formando verdadeiros discípulos. No versículo 4, ele fala da morte de Jesus. Como foi que Jesus comprou a minha vida e a tua? O qual se deu a si mesmo, o qual se entregou por nossos pecados, para nos livrar da destruição do presente século mau, para nos livrar da infelicidade desta sociedade de consumo,
para nos livrar da infelicidade, da heresia, para nos livrar da falsidade, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. E ele se deu a si mesmo segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Finaliza o versículo 4. No versículo 5, tudo para a função da glória de Deus, ao qual, a Deus, a Jesus, ao qual seja dada a glória para todo sempre. A glória sempre eterna, a glória absoluta, a glória sempre eterna, a glória que revela o poder absoluto do Senhor na sua criação e na sua igreja. Versículo 6, agora sim, o combate à heresia, à corrupção, à maldade dos falsários. Admiro-me, ou maravilho-me. Admiro-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O outro evangelho está crescendo e tomando forma. O outro evangelho entrou em todas as igrejas. O outro evangelho foi recebido com fogos, com foguetes, com festa, com tapete vermelhos. Até na Assembleia de Deus, o outro evangelho entrou. Até na minha igreja, até na Assembleia de Deus, o outro evangelho tem acesso, tem franca acessão ou ascensão. O outro evangelho está em voga. O evangelho da facilidade, o evangelho da sacralidade da família para sempre a graça, para sempre a fé, a família, o casamento, até que a morte o separe, a morte vem por aí. Mas o falso evangelho entrou, achou espaço. Pastores deu trono para o falso evangelho. O pastor levantou da cadeira e deu trono, cedeu o trono para Satanás através do falso evangelho. E Paulo diz: admiro-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Evangelho da facilidade. Evangelho da prosperidade, evangelho da alegria mundana. Ele desqualifica esse evangelho no versículo 7, o qual não é outro. Aliás, não existe outro evangelho. Estão borrando o evangelho de Cristo. Estão maltratando a igreja de Jesus. Não existe outro evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelion, em grego, significa boas novas. E só Cristo tem boas novas para mim, indivíduo. Para mim, pai. Para mim, marido. Para mim, líder. Só Cristo tem boas novas. Então não é outro evangelho. É a fraude ao evangelho de Cristo. Fraudulentos obreiros, malditos interesseiros, não seria nada. Aí entra na igreja para ser alguma coisa e frauda. Vão fraudar o evangelho. Não é outro. Versículo 7. Não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar. Estão deformando o evangelho de Cristo. Mas a igreja está ativa, o Espírito Santo está ativo, os verdadeiros discípulos estão ativos, e é o verdadeiro discípulo que gera verdadeiro discípulo. O falsário vai gerar falsário. O doente vai gerar doente. O perverso vai gerar perverso. O moderno vai gerar modernos. Mas o verdadeiro discípulo vai gerar discípulos, filhos gerados pela palavra. Paulo usa uma linguagem paternal, quase maternal. Ele diz que gerou, ele diz que sofreu para gerar filhos.
No versículo 8, meus amados, a sentença contra os falsários. Mas, ainda que nós mesmos, por que nós mesmos? Porque o homem é falível, o homem pode falhar, o homem pode ceder. Ah, e o senhor não cedeu, não? Quem ainda não cedeu, levante a mão, atire a primeira pedra. Bom, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, outra mensagem, outra forma de falar da salvação, do amor de Cristo, do perdão, da glória, da graça, seja amaldiçoado. Anátema é maldito, amaldiçoado. Seja maldito, seja banido, seja maldito. Sim, ou melhor, assim como vô-lo já dissemos, agora repetimos. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já está posto, além do que já recebeste, além do que foi anunciado, seja anátema. Maldito seja quem inquieta a igreja. Eu comungo com Paulo nesta forma de amaldiçoar. Maldito o que trouxe o evangelho fraudulento para dentro da minha igreja. Maldito que se arroga de ter uma mensagem absolvida pela maioria, aceita por quem está carcomido de pecados. Malditos que transformaram nossas convenções em sindicatos do crime. Sindicatos, verdadeiros sindicatos do desacato. Ninguém confia em ninguém. Está querendo lavar roupa suja? Roupa suja se lava na pia, na lavanderia, no lugar escondido. O pecado deles é público, o abuso deles é público. A igreja está exposta à execração pública. Sou visto como um ladrão por causa dos outros. Sou visto como um miserável por causa dos outros. Sou visto como um outro igual àquela praga que anuncia o evangelho da falsidade. Quando jamais cederia, quando jamais aceitaria qualquer benefício por causa de Cristo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, maldito seja, amaldiçoado seja anátema. Versículo 10. Por que persuado eu agora os homens ou a Deus? Eu procuro agradar aos homens? Se eu estivesse procurando agradar aos homens, não teria dito sim para Jesus. Se eu quisesse agradar os homens, não teria dito sim para Jesus. Comungo com Paulo nisto também. Antes de completar 17 anos, eu me despedi da mulher que deu à luz a minha vida. Me despedi de minha mãe, de meu padrasto, de 9 irmãos, porque não tinha lugar para mim como crente no seio da família. Não renunciei a Jesus. Não aceito o benefício. Não aceitaria a libertação para viver se envolvesse
a minha relação com Jesus. Comungo com Paulo e lanço uma maldição com a autoridade das Escrituras contra todos os que sujarem a igreja e apresentarem uma falsa versão do Santo Evangelho de Jesus. Fui ajudado para ser discípulo e me disponho a trabalhar pelos verdadeiros discípulos e com eles. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela fé, pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu amor. Te louvamos pela tua igreja, eu te louvo pelos meus amados irmãos, eu te louvo pelos meus ministros, eu te louvo, meu Senhor, pelos meus mestres, eu te louvo, Senhor, pelos meus alunos. Obrigado, meu Senhor, pelos meus filhos na graça, pela minha família, pela tua igreja. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos e te agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com o programa das senhoras na nossa congregação. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.